Mais uma vez, a Copersucar teria a chance de mostrar ao vivo para os brasileiros e a mídia que os ridicularizavam que eles estavam trabalhando duro e conquistando melhorias. A segunda etapa do campeonato de 78 seria em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Nos treinos, Emerson foi rápido e constante, conseguindo o 7º lugar no grid. Bom resultado para um novo carro em uma pista que a Copersucar não tinha experiência. Os Fittipaldi estavam confiantes para um bom resultado em casa, mostrando aos patrocinadores que os investimentos feitos até o momento surtiam efeito. Salve, amigos autoclássicos! No vídeo de hoje viajamos pelas temporadas de 78 e 79 com todas as curiosidades e como os carros se comportaram. Uma grande aventura que você vai curtir comigo. Nos ajude a manter o canal no ar doando qualquer valor no Pix. É uma pequena quantia para você e um grande incentivo para nós. Vamos juntos! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, assista aos outros vídeos e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Agora, sem mais delongas, pegue um café, acomode-se na cadeira e acelere com a gente. As emoções não poderiam ter sido maiores no dia da corrida. A menos de meia hora para largar, quando deram partida no F5A para o aquecimento, a árvore piloto da transmissão quebrou. Não daria tempo de consertar para a largada. Era uma tarefa de horas, então o time se mobilizou todo para preparar o carro reserva, também um F5A. Todo o ajuste de suspensão do carro titular era repassado para o segundo chassi, antevendo situações assim, e os acertos finais foram completados praticamente com o carro dentro da pista indo para sua posição no grid. Emerson largou para a volta de apresentação sem problemas, para o alívio de Wilsinho que assistia a tudo e passando ordens à equipe toda para contornar as dificuldades. Logo na largada ele já conseguiu pular para quinto, confiante com o carro que já se mostrava melhor que o carro principal. Em poucas voltas já estavam em quarto, seguindo firme para disputar o terceiro lugar. O F5A era estável, consistente, nada parecido com os carros anteriores da equipe. Com o terceiro lugar conquistado, Emerson já ia na busca de Mário Andretti e seu Lotus 78. Mas no Rio de Janeiro, o Lotus não aguentou e foi perdendo rendimento aos poucos, cada vez mais lento, até que o Copersucar amarelo ultrapassou sem grandes dificuldades. O que parecia um sonho distante depois de tantos maus resultados estava cada vez mais perto de se tornar realidade. Tinha apenas o argentino Carlos Reutemann e seu Ferrari 312 T2 à frente. Uma vitória no Brasil era difícil, mas não impossível, porém o 312 era muito rápido e Emerson estava sofrendo com o calor do Rio depois que sua garrafinha de água perdeu a conexão com o capacete e ele não conseguia mais beber água. Já estava passando mal, mas não desistiu e foi até o final. A Ferrari cruzou a linha em primeiro, mas a torcida parecia que nem tinha visto o argentino receber a bandeirada. Invadiram a pista para comemorar o segundo lugar do Copersucar. Foi uma alegria geral. Finalmente, a promessa de um F1 brasileiro vencer estava se tornando realidade. Entre o Grande Prêmio da África do Sul e dos Estados Unidos, em março de 78, aconteceu uma corrida que não valia pontos para o campeonato realizada em Silverstone, na Inglaterra. Era a prova realizada pela Associação de Pilotos da Inglaterra, a British Racing Drivers Club, com sigla BRDC, que admitia pilotos e carros de Fórmula 1. Dentre os participantes de peso estavam Mário Andretti, Patrick Depailler, Ronnie Peterson, Niki Lauda, James Hunt, Clay Regazzoni, Keke Rosberg e René Arnoux. Emerson classificou-se em oitavo com o F5A, com o tempo seco. Na corrida, um temporal caiu sobre Silverstone e poucos conseguiram se manter na pista. Fittipaldi era um deles. Com o carro muito bem acertado para a chuva, conseguiu fazer a melhor volta da corrida. A corrida foi vencida por Keke Rosberg e Emerson ficaria em segundo lugar a menos de 2 segundos de Rosberg. Quem sabe com um pouquinho a mais de tempo o F5A não teria sua primeira vitória. Seguindo adiante na temporada, depois do sucesso do pódio no Brasil e em Silverstone, o F5A teve bons resultados em outras provas. Em todas as corridas que conseguiu terminar, ficou sempre entre os 10 primeiros. Não completou os GP dos Estados Unidos, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra e Canadá. Depois do segundo lugar no Brasil, Emerson conseguiu 2 quartos lugares, Alemanha e Áustria, 2 quintos lugares, Holanda e Watkins Glen, e um 6º lugar na Suécia, marcando pontos em todas essas. Ainda terminou entre os 10 primeiros em Long Beach, Mônaco e Monza. No total, marcou 17 pontos e terminou o ano em 7º lugar no campeonato de construtores, à frente de equipes como McLaren, Williams, Arrows, Shadow e Renault. Emerson ficou em 10º no campeonato de pilotos.
O F5A era um bom carro, capaz de brigar com qualquer outro carro do grid de igual para igual. O ano de 1978 foi muito bom se comparado com os anos anteriores da equipe, que sempre sofria com problemas mecânicos e desempenhos fracos dos carros pouco competitivos e nada constantes. A consistência do F5A dava uma injeção de ânimo na equipe. Finalmente tinha um carro capaz de andar junto com os primeiros colocados. Para o ano seguinte, a Copersucar já preparava algo totalmente novo, chamado pelo time de Revolucionário, um carro que estava sendo desenvolvido desde o começo de 78. Voltando ao início de 78, o modelo de sucesso do momento era o Lotus 79 com o efeito solo, uma aerodinâmica que estava mudando a forma como se faziam carros de Fórmula 1. O caminho mais claro a seguir era este, criar um carro com o mesmo conceito. Conta a história que os Fittipaldi contrataram Ralph Bellamy a um preço alto e a exigência foi que ele entregasse um Lotus amarelo para a Copersucar disputar os primeiros lugares nos GPs de 1979. O investimento que viria a ser feito no novo modelo chamado F6 seria algo que tinha que trazer resultados. Os recursos de design empregados por Bellamy no F6, de acordo com ele próprio, foi o que teria sido feito no Lotus 80 se ele estivesse ainda na equipe inglesa. Fora as novas ideias que iam além. O carro seria um modelo com efeito solo e isto era bem claro. A frente baixa e bicuda era longa, com linhas retas e marcantes. Foi apelidada de Concorde, referência ao avião de passageiro supersônico que era um sucesso na época. As laterais da carroceria começavam do meio do carro para trás, diferente do que era feito até então, onde todo o espaço entre as rodas dianteiras e traseiras era ocupado para criar uma longa superfície aerodinâmica. A porção da carroceria ser deslocada para trás era proposital para que o centro de pressão aerodinâmica fosse mais traseiro, para criar uma condição de equilíbrio com o centro de gravidade do carro. Esta relação entre a posição relativa do centro de pressão com o de gravidade afetam radicalmente o equilíbrio do carro. No lugar de saias laterais móveis que subiam e desciam como persianas, usadas na maioria dos outros carros, no F6 elas eram flexíveis, sem mecanismos de trilhos e acionamento para subir e descer, o que reduzia muito a complexidade e a chance de emperrarem. O chassi agora deixaria a construção de chapas de alumínio para entrar na onda do monobloco Honeycomb, uma construção feita com um sanduíche de chapas de alumínio e no meio uma colmeia de forma hexagonal, realmente como os favos de uma colmeia de abelhas. Esta tecnologia era usada na aviação por ser leve e muito resistente se bem aplicada. Outra novidade eram as saídas laterais do escapamento, que normalmente são posicionadas voltadas para trás. No caso do F6, havia uma de cada lado do carro, que davam mais espaço para alojar dentro da carroceria os componentes de suspensão e aproveitar melhor o assoalho para criar um grande extrator de ar mais eficiente. Esta posição fazia com que o ronco do F6 fosse diferente. Com um escape para cada lado, o som ressoava nos muros laterais da pista. Até os retrovisores foram embutidos na carroceria para reduzir o arrasto aerodinâmico. Tudo parecia perfeito no papel, mas só o carro na pista é que diria a verdade. O carro ficou pronto no final de 78 e, como de costume, foi feita a coletiva de imprensa para mostrar o novo Copersucar para a mídia e o público. Pintado de amarelo e com as cores da Copersucar na lateral, era inegável que o F6 era bonito e parecia ser anos mais novo que o F5A. No primeiro teste do carro realizado em Interlagos, com Emerson ao volante, todos estavam apreensivos esperando os bons resultados de um ano de trabalho e muito dinheiro investido. Wilsinho e Bellamy assistiam o Rato entrar no carro para a primeira volta. Ele daria algumas voltas apenas no anel externo do circuito para o shakedown e depois faria o circuito completo. Logo na primeira passagem, o carro já vinha todo desequilibrado, mal conseguiu fazer a curva 1 e a 2. A cada curva o carro escapava cada vez de um jeito, de frente, de traseira, nas quatro rodas. Era uma briga constante com o volante e o acelerador para segurar o carro na pista. Depois de algumas poucas voltas, logo antes dos boxes, a carenagem traseira soltou-se. Emerson encostou o F6 no box. A primeira coisa que Emerson fez foi fazer um sinal para Bellamy se aproximar. Reclamou que tinha algo muito errado com o carro, que parecia que estava tentando jogá-lo no muro a toda a volta. Ralph argumentou que era assim mesmo e ele teria que se adaptar a um carro asa. Emerson, sempre educado, não se aguentou e com uma mão no ombro e o dedo na cara de Bellamy só disse: "Nunca mais diga que eu não sei pilotar um F1. Respeite ao menos o meu bicampeonato." A conversa seguinte entre Wilsinho e Emerson pode se resumir a uma frase: "Estamos com esse carro." Possesso com o desastre do carro e seu dinheiro indo embora, Wilson queria ir para cima de Bellamy, mas Emerson o segurou. "Depois de gastar 3 milhões de dólares nesse carro, eu também ficaria furioso." Mais uma vez, problemas sérios para a equipe.
Bellamy se recusava a aceitar que o seu projeto tinha problemas e que com mais tempo de pista e costume do Emerson, o F6 seria bom e competitivo. Pura balela, não havia o que fazer. O carro torcia demais, não tinha rigidez suficiente para suportar as forças de um F1. De Villa realizou o teste de torção do chassi sem Bellamy saber e constatou o que Emerson sentira. O carro não tinha rigidez adequada. A cada curva o carro torcia e a geometria de suspensão ia para o espaço. Em um chassi monobloco feito com a técnica Honeycomb, não há muito o que fazer para reforçá-lo. Se fosse um antigo chassi de chapas ou um tubular, soldar alguns tubos adicionais ajudaria, mas no F6 não era tão simples. Os Fittipaldi descartaram correr com a F6 na primeira corrida do ano, na Argentina, enquanto estudavam o que fazer com o carro. Emerson correria com o F5A para não perder o início do campeonato. Conseguiam ainda um bom sexto lugar na prova. A próxima etapa era no Brasil. Não havia condições para o F6 correr em Interlagos. Novamente Emerson correu com o F5A. Andou bem nos treinos e no começo da corrida, andando em quarto lugar, mas só conseguiu chegar em 11º depois de uma parada para trocar os pneus. Mesmo o F5A sendo um bom carro, o melhor que a Copersucar teve até o momento, já estava defasado em relação aos rivais. A maioria dos competidores já tinham carros com efeito solo bem mais avançados do que o F5A. Bellamy trabalhou na aerodinâmica do F6 usando o túnel de vento inglês do complexo da MIRA, grupo que desenvolvia estudos de aerodinâmica para o mundo todo. Depois de algumas modificações, a equipe arriscou inscrevê-lo para correr na terceira corrida do ano, em Kyalami. Seria a única corrida do F6, que talvez tivesse sido melhor nem ter feito. Emerson não conseguiu sair das últimas posições nos treinos e na corrida só terminou em 13º, porque atrás dele todos abandonaram. Ficou a 4 voltas do primeiro colocado. Wilsinho dizia que o F6 era mesmo o Concorde da F1, só andava rápido em linha reta e não fazia curva de jeito nenhum. No GP dos Estados Unidos, outro fracasso. Emerson não conseguiu largar bem, andou apenas 19 sofridas voltas até o câmbio quebrar e deixar o brasileiro pelo caminho. A última tentativa, frustrada, foi a classificação para o GP da Espanha de 79. Com o mesmo resultado negativo das outras corridas, uma breve reunião de cúpula dentro do caminhão-oficina da equipe, ainda no autódromo, decretou o fim do F6. Algo mais drástico tinha que ser feito, e a ajuda da Fly Studio foi novamente requisitada. Bellamy estava trancafiado em um túnel de vento na Inglaterra, mas já era esperado que nada conseguisse fazer. A Fly parecia a melhor opção. Eles já tinham conseguido ajudar de Villa no F5A, quem sabe não daria certo com o F6. Sem nenhuma melhora significativa com as alterações propostas, a vida de Bellamy na equipe estava chegando ao fim. Mais uma vez, de Villa teria que fazer alguma mágica para salvar o projeto de um estrangeiro na Copersucar. Junto com os italianos da Fly, Ricardo trabalhou para alterar o chassi do F6 para deixá-lo mais rígido. Alguns reforços foram acrescentados na estrutura central do carro na tentativa de melhorar a rigidez. Como o carro era feito de Honeycomb, era mais difícil fazer alterações estruturais sem ter que fazer um chassi novo. As alterações feitas na Itália deixaram o F6 bem diferente do que quando chegou. As laterais foram aumentadas para frente, o bico de Concorde abriu caminho para um bico mais tradicional, baixo e suave, incorporando coberturas para as fixações da suspensão. De Villa reprojetou tanto a suspensão dianteira como a traseira com o objetivo de adequar as geometrias para a rigidez do carro. Enquanto Emerson corria com o defasado F5A nos Estados Unidos, Espanha, Bélgica, Mônaco, França e Inglaterra, conseguindo apenas resultados medianos, a equipe trabalhava o mais rápido possível para que o F6A entrasse na pista para o GP da Alemanha. A base péssima do F6 não colaborou com o F6A. Não dava para fazer milagre, e não adiantava insistir no F5A, que já não acompanhava os carros mais modernos. Nas 3 primeiras corridas, Alemanha, Áustria e Holanda, o F6A não conseguiu terminar nenhuma. Problemas de todos os lados. Nas 2 últimas corridas do ano, um segundo F6A foi inscrito para o brasileiro Alex Dias Ribeiro, mas que não conseguiu se classificar para largar em nenhuma delas. O ano mais difícil da Copersucar terminou com gosto amargo, mesmo com um único ponto e o 12º lugar no Campeonato de Construtores. O dinheiro gasto tanto na contratação de Ralph Bellamy como na construção e reconstrução do F6 traria novos problemas para a equipe. A Copersucar, a cooperativa, teria novidades no fim de 79 e não eram boas. Jorge Atala havia deixado a presidência do grupo e junto com ele o patrocínio para a equipe dos irmãos Fittipaldi. Wilsinho teria que arrumar outra empresa disposta a investir no F1 brasileiro.
Mas depois de um péssimo ano, quem iria querer colocar dinheiro numa equipe passando por tantos problemas? Em 1980, muita coisa iria mudar. Até mesmo comprar uma outra equipe eles compraram, na esperança de conseguir bons resultados. A batalha da equipe Fittipaldi continua. E aí, na próxima parte, vamos adentrar os anos 80, contando o triste fim da equipe Fittipaldi. Não percam! Conta aqui nos comentários o que estão achando da série. Já deixou seu like? É muito importante para o canal crescer. Inclusive, estamos trabalhando na forma de recompensar aqueles que estão contribuindo no nosso Pix. Eu me chamo José Júnior e não vou parar até contar a história de todos os carros que passaram pelo Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!